título, né, dessa mensagem fala a respeito, né? Ó Senhor Jesus, os 7 espíritos diante do trono de Deus. Né? A semana 1 nós vimos sobre a era dos 7 espíritos. A semana 1 foi que o Roberto liberou, né? Semana 1. Agora, os 7 espíritos diante do trono de Deus, né? Sequência. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. É isso, nós vamos lá em Apocalipse, irmãos. Apocalipse 1:3 fala o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo, né? Pois o tempo está próximo. Senhor Jesus, a questão quando se fala, né, no livro de Apocalipse, então a maioria dos cristãos fala a respeito, né, das coisas que vão acontecer, aqueles que vão acontecer ainda, né? Porque Apocalipse é um livro de profecias, né? De sinais, tá? Então a maioria dos cristãos ainda, quando lê Apocalipse, tem em mente as coisas que vão acontecer, que em breve vão acontecer. Mas o Senhor tem trazido luz para nós, né, na igreja, irmãos, a respeito desse livro de Apocalipse. Apocalipse foi escrito, não é, para o presente tempo, não é? Para o tempo atual. Nós estamos vivenciando a era de Apocalipse. Então, as coisas vão acontecer, e elas já estão acontecendo. O Senhor tem mostrado para nós na igreja que a revelação de Apocalipse está acontecendo no nosso tempo atual. E nós somos bem-aventurados por vivermos nessa época, né? Graças a Deus. E vivemos a vida da igreja. Estamos vivendo na vida da igreja. E essa palavra foi notificada ao servo do Senhor, servo João, né? Para relatar para nós as coisas que iriam acontecer. Senhor Jesus, é bastante interessante nós notarmos isso, irmãos. Claro que toda a Bíblia, ela é cheia de revelações, né? As coisas, cheia de revelações, as coisas que vão acontecer, que estão acontecendo e que ainda estão por acontecer. Mas essa revelação do livro de Apocalipse, ela é especial, porque veja bem, a revelação a respeito do plano de Deus, da salvação de Deus, que Deus preparou para o homem, isso Deus revelou grandemente para quem? Para o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo deixou escrito nas suas 14 epístolas, né? E isso chegou até nós, foi transmitido para nós, né? Assim também como falou para Pedro, né? Mas para o apóstolo João, o Senhor deu um outro tipo de revelação, não é? Se o apóstolo João, ele viveu na época da igreja em Éfeso, né? E ele, depois do martírio de Paulo, ele foi para Éfeso para restaurar ali a igreja em Éfeso, que tinha caído, nem apenas na mente, em doutrinas. Eles eram realmente bastante conscientes quanto às coisas até profundas de Satanás, eles rejeitavam essas coisas, mas eles eram alguém que só conheciam na
letra. Então João foi enviado para Éfeso para restaurar, não é o que? A vida da igreja em Éfeso, restaurar o espírito da igreja em Éfeso. Eles estavam muito doutrinários, estavam muito na doutrina, conheciam todas as coisas escritas, mas não praticavam, não tinha o frescor da vida fluindo dentro neles. E João foi para lá para restaurar isso. E graças ao Senhor que a igreja reagiu, muitos irmãos ali foram restaurados, não é? Senhor Jesus. Mas aquela revelação quando o Senhor, né, fala para Pedro: tu me amas? Assim, Senhor, eu te amo. Ele fala isso 3 vezes. Mas quando ele está caminhando com Jesus, e ele fala, ele olha e vê João acompanhando, né? Fala: quanto a este aí? Né? O que Jesus olha? O que te importa? Se eu quero que ele permaneça, não é? Quanto a você, segue-me, né? Deixa João. E aquilo que ele falou, deixa João, aí João não vai morrer, né? Levantou-se, né? Correu entre os discípulos que João não morreria. Se eu quero que ele permaneça, você siga-me, né? Não se preocupe com João, você tem que me seguir, Pedro. Mas na verdade se eu quero que ele permaneça, esse permaneça era o ministério de João. E esse ministério de João, que é espírito e vida, não é? Ele é para a época atual, para a nossa época, para a época da igreja em Filadélfia. Porque aqui nós corremos nesses 3 primeiros capítulos, né? No 2 e 3, João recebendo a revelação de Deus e falando para as 7 igrejas da Ásia, não é? Falando para as 7 igrejas. Mas esse ministério de espírito e de vida é para a igreja em Filadélfia viver, principalmente. Por quê? As 7 igrejas de Apocalipse, elas representam o quê? A história da igreja, de modo geral, né? Elas, sim, têm a época do seu tempo, de cada uma com a sua peculiaridade, não é? E representando todas as igrejas da época. Na Ásia existia mais de 7 igrejas, não eram só 7 igrejas, mas elas representavam a totalidade das igrejas ali da época, e representa a história da igreja através das eras, dos tempos, não é? Então, se a gente pegar Éfeso, não é? Já foi, passou a história. Éfeso, aí veio quem? Esmirna, não é? Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas Laodiceia sai de Filadélfia, entendeu? Então Filadélfia e Laodiceia. Então Laodiceia, ela sai e vive no mesmo período de Filadélfia. São aqueles irmãos que conhecem tudo a respeito de Cristo, então já sentem que estão abastados, estão cheios, estão ricos. E aí o que o Senhor fala? Fala que tu és pobre, cego e nu, né? Estou a ponto de vomitar-te. Quem me dera fosses quente ou frio, não é? Então tem muitos irmãos que conhecem muita palavra e acham que não precisa de nada, acham que só conhecer isso está bom. Eu já sou doutor, né? Conheço todas as coisas. Isso, eu já sei, já li todos os estudos vidas, né? Participei de sei quantas conferências e tal. Então não preciso mais, estou abastado. Invocar o nome do Senhor, já sou salvo. Para que invocar o Senhor? Ó Senhor Jesus. Então é Laodiceia, tá? Isso, muito bem.
Mas o que nós vemos no período presente, né? É Deus cuidando do seu pequenino rebanho. E esse pequenino rebanho está onde? Na igreja em Filadélfia. A igreja de Filadélfia tem pouca força, não é? Não tem poder nenhum, mas ela guarda a palavra e o nome do Senhor. Não é isso? Ó Senhor Jesus. Então o Senhor, Ele ama esse povo. Tem pouca força, sabe que não tem nenhum poder. Nós não temos nenhum poder econômico, nós não somos um número grandioso de irmãos, né? Nada, irmãos. Não temos nenhuma influência política, nenhuma influência na sociedade, mas o Senhor, né, Ele vê se nós estamos ou não guardando a palavra do Senhor e temos o nome do Senhor. E, graças ao Senhor, para nós a palavra do Senhor é de extrema importância. Sem a palavra do Senhor, não tem igreja, né? Tem um versículo lá no Velho Testamento, né? Sem palavra, o seu povo se corrompe, não é? Sem palavra, o seu povo se corrompe. Outra coisa, o nome do Senhor. Irmão, se nós não invocarmos o nome do Senhor para exercitar o Espírito, não é? Para liberar a vida, seremos mortos. A vida seca dentro de nós, a água seca, a água não flui, não é verdade? Então, para nós, o nome e a palavra do Senhor são essenciais para que nós tenhamos a vida da igreja, como Filadélfia. Senão estamos mortos. Senão não existe igreja. Existe o quê? Uma religião, uma denominação. Senhor Jesus, mas nós dependemos do Senhor. E o Senhor tem feito realmente grandes coisas no nosso meio, não tem? Graças ao Senhor, irmãos. De 4 anos para cá, de 4, 5 anos para cá, o que o Senhor tem feito na igreja é indizível, irmãos. A questão da comportagem dinâmica está aí, né? Os irmãos estão saindo às ruas, até as crianças pequenas têm saído, orado com as pessoas têm aceitado a oração, não é? Têm recebido os livros, têm adquirido os livros. Então, nós não sabemos o que vai acontecer, irmão, mas com certeza, não é? O Senhor está preparando a igreja em Filadélfia para a volta dele. É exatamente isso que o Senhor quer fazer conosco. Está preparando a sua igreja para a volta do Senhor. Está trabalhando nesse povo, não é? Esse povo exclusivamente do Senhor, um povo zeloso de boas obras, um povo que teme ao Senhor, que guarda a palavra, que invoca o nome do Senhor, não é? Ó Senhor Jesus, o Senhor está purificando esse povo. Para quê? Para a volta do Senhor. Porque nós estamos no limiar da aurora, irmão. Nós estamos no tempo da aurora. A aurora é o despontar dos primeiros raios solares, não é? Claro, hoje ainda nós estamos vivendo um período bastante de escuridão, de noite, não é? A sociedade humana está nas trevas. Senhor Jesus, se nós olharmos a sociedade, e é o que está registrado na palavra, nós estamos vivendo um período da noite, né? Mas, como diz para nós, não somos da noite, né? Nós somos do dia. Ó Senhor Jesus, nós gostamos de claridade, de luz, não é? À noite você não vê nada, você não enxerga, você tropeça, cai. Ó Senhor Jesus, nós estamos vivenciando esse momento, não é? De trevas, de escuridão. Nós estamos lá na aurora. Lembra daquele diagrama, né? Que os irmãos colocaram, né? Então, se está antes dos 18 graus, é a noite escura, a escuridão. E na escuridão, o que deve aparecer, não é? Ser visível, é o brilho de quem?
a lua. A igreja está brilhando nessa era. Ó Senhor Jesus, não é isso que diz em Filipenses? Nós, individualmente, nós somos os luzeiros do mundo. Nós devemos resplandecer como luzeiros do mundo no meio de uma geração corrupta e pervertida. Essa geração corrupta e pervertida vive na escuridão. Senhor Jesus, aí quando, não é, o sol levanta lá um pouquinho mais, passou dos 18 graus, entendeu? Nós temos a aurora astronômica. Só os especialistas, os astrônomos conseguem ver, vislumbrar, visualizar. Eles conseguem detectar que as estrelas, a luz das estrelas começa a diminuir de intensidade, e a lua também. Opa! Então eles sabem que daqui a pouco começa a surgir os primeiros raios solares, que é a aurora náutica, não é? 12 graus. Aí os marinheiros já conseguem identificar, quando ele olha no mar, onde está o continente e onde está o mar. Eles já conseguem ter essa identificação. E aí subiu um pouquinho mais o sol. Quanto? 12 graus. Como é que é? 18, 12, 6 graus, né? 6 graus, é isso? Vamos ver. Ó Senhor Jesus. Isso é de 6 em 6. 6 graus. Isso. Aí, 6 graus aqui. 6 graus já é o amanhecer. Os raios solares já está claro, você consegue visualizar todas as coisas. Entendeu? A passarada já está tudo cantando, está tudo, né? A vida está movimentando. Né? Todo mundo está vendo isso aí. Todo mundo. Muito bem. Senhor Jesus. Mas o Senhor hoje, na igreja, nós vivendo nesse período ainda de negritude, de trevas, o Senhor quer nos preparar para que nós entremos, o quê? Na aurora náutica. Nós queremos, entre o 18 e 12 graus, né? 18 e 12 graus é a fase que nós estamos vivendo agora. Passou um pouquinho dos 12 graus, então entra a fase da volta do Senhor Jesus, da vinda do Senhor Jesus, quando ele vem secretamente. E quando ele vem secretamente, os especialistas é que conseguem ver. Nós estamos sendo preparados para este momento. A igreja está sendo preparada para este momento. Aconteceu o arrebatamento quando nós temos a volta oculta do Senhor. Não é todo mundo que vai ver. É quando fala os evangelhos: 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Não é? Oh Senhor Jesus. Então nós queremos fazer parte dessa era, irmão. Depois dos 12 graus, quando a luz já brilhou, oh Senhor Jesus, aí nós já entramos na era da grande tribulação. O dia já está claro, 3 anos e meio. Aí a volta do Senhor vai ser para todo mundo ver, e nós estaremos junto com Ele nessa volta aparente do Senhor. Quando todo olho verá, é isso que fala o Evangelho, não é? Mas quando todo mundo verá, os vencedores já foram arrebatados. Entendeu? Os vencedores já foram arrebatados. Senhor Jesus. Então, louvado seja o Senhor, porque nós queremos fazer parte, irmãos, dessa leva, não é? Oh, glória a Deus. Senhor Jesus. É para isso que nós estamos
vivendo na igreja, negando a nossa vida da alma, né? Tomando a cruz para seguir o Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, nós precisamos ser aqueles que discernem estes sinais dos tempos, não é? O Senhor quer que nós possamos ter discernimento quanto a essas questões, irmãos. Na época de Noé, não é? O que acontecia lá? O povo comia, bebia, casava e dava casamento. De repente veio o dilúvio. Quem que percebeu apenas que iria vir o dilúvio? Somente Noé e a sua família. Hoje nós vivemos uma época igual, não é isso que diz o anjo? Qual é a razão do viver das pessoas no mundo? Não é? Comer, beber, casar, se dar em casamento, certo? Só isso, esperando a morte. Então, para as pessoas, o que é diversão? É só comer, beber, né? Comer, beber, o mais que pode. Casar, né? Dar-se em casamento, casa, descasa, depois casa de novo, casa, descasa, depois casa de novo, e viver dessa maneira. Aí o Senhor, mas o Senhor vai voltar? Não, o Senhor não voltou até hoje, não vai voltar mais não. 2021 nós já estamos. Como é que é? Antes do ano 2000, nós, como é que é? 1000 chegará, 2000 não passará, não é isso? Esse era o provérbio, né? Popular. Nós já deu certo não, nós já estamos, 21 anos já se passaram depois de 2000, e o Senhor voltou, esse papo de, né? Senhor Jesus, né? Eu vou dizer aos irmãos que muitos cristãos que estão aí no cristianismo, na cristandade, nas denominações, não têm essa percepção também da volta do Senhor, não, irmãos, né? Não tem a mínima percepção disso, porque mas será que ele fala? Eu já vi muitos cristãos, mas será que o Senhor vai voltar mesmo? Acha que isso é uma coisa, uma fábula, é um conto, né? O Senhor não voltou até hoje, né? Muitos cristãos acreditam que a criação foi por uma explosão, o Big Bang, né? Que aconteceu, e aí surgiram as espécies. Então vejam, guardar a palavra é crer piamente na palavra, é crer incondicionalmente na palavra, irmãos. Nós cremos, e lá em Hebreus, não vou ler, só para não tomar muito tempo, Hebreus fala o quê? Pela palavra foi o universo formado. Todas as coisas fizeram. Colossenses também fala assim. Tudo foi criado por meio do Senhor Jesus, por meio dele, para ele, né? E por ele. Então, e pela palavra, todas as coisas foram feitas. E isso, para nós recebermos essa palavra, não é? Nós temos que exercitar a nossa fé. E ter uma comunhão com o Senhor. Ter um contato íntimo com Deus. Não é? Saber que o nosso Deus, ele é vivo, ele é real, não é? Nós temos um Espírito, o Senhor é o Espírito, e nós estamos unidos a Ele. E quando nós temos essa comunhão íntima com o Senhor, não resta dúvida para nós. Para nós, poxa, é tão natural. Quem criou o universo? Foi Deus, né? A gente crê nisso tranquilamente, sem nenhum questionamento, sem nenhuma confusão. Porque o nosso Deus chama a existência as coisas que não existem. Esse é o Deus que nós servimos. Senhor Jesus, então louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, vamos avançar, mano.
Aqui, ó. Fala, o Senhor Jesus virá buscar os maduros na casa de Deus, aqueles que estão esperando sua vinda e conhecem o tempo e as épocas. Ó Senhor Jesus. Então, louvado seja o Senhor, que nós estamos vivendo no final dos tempos, e nós reconhecemos isso, por tudo que está acontecendo, não é? No universo, por todas as coisas que estão acontecendo, e principalmente nós temos que ver o que está acontecendo com a nação de Israel, irmãos. Não é? Nesses 2000 anos, os israelitas estão sofrendo, não é? Estão sofrendo, irmãos. Desde a dispersão do povo judeu, não é? De Israel, na verdade, é um julgamento de Deus sobre eles, porque eles rejeitaram o Senhor Jesus, eles o entregaram para ser crucificado. O irmão sabe, mesmo lá nos evangelhos, essas coisas todas. Aí, em 1948, Deus restaura a nação de Israel. 1948, não faz tanto tempo assim, né? E com a ação de um brasileiro lá na ONU, Oswaldo Aranha, né? Muito bem. E nos últimos anos, a situação política ali em volta de Israel, nas nações árabes ali, tem acontecido muitas coisas, politicamente falando, muitas coisas estão se desenvolvendo ali. Acordos de paz estão sendo feitos, né? A Europa também, mas está trabalhando, se movimentando. Então isso tudo, nós sabemos que o templo vai ser restaurado de novo, fisicamente, e Israel já tem todo o material do templo pronto. Então, esse é o indício, e assim vai. Mas, politicamente, o campo está sendo todo preparado. Ó Senhor Jesus, e nós estamos vivendo a vida da igreja. Então, isso tudo é para nós discernirmos, irmãos, o sinal dos tempos, para nós não andarmos aí, né, de um lado para o outro, como crianças, agitados por aquilo que se fala, né? Não é? Sermos influenciados pelas coisas que falam, pela moda, pela não sei o que, não sei o que, não sei o que, não. Para nós temos um foco, nós temos um objetivo na vida da igreja. Sim, entendeu? Porque antes da tribulação nós teremos 3 anos e meio de paz, tá certo? E esses 3 anos e meio de paz vai ser instituída pelo anticristo. Então, olha só, se por um lado nós temos a vinda secreta e oculta de Cristo, não é? Onde o Senhor vai arrebatar os vencedores para os ares, o anticristo terá 3 anos e meio também, ele vai ficar oculto ou camuflado, vai se fingir de bonzinho, porque na verdade ele que vai estabelecer a paz. Então com certeza será um político que será bastante influente, com uma grande capacidade, inteligência, né? Não é de se admirar, né, irmãos? Nós vemos que Satanás lá, não é? Em Ezequiel, Isaías, ele era o quê? O sinete da perversão, né? Dotado de inteligência, né? Então, ele será. Então, mas ele vai se ocultar como sendo alguém, né, que vai estabelecer a paz, que bonzinho. Mas na metade de 3 anos e meio, que é a última semana que resta para o povo de Israel, aí é grande tribulação. Os acordos de paz serão rompidos, serão desfeitos, e ele vai se governar como um déspota realmente, né?
como um ditador, né? E vai fazer coisas terríveis na humanidade, né? Bom, então veja só, irmãos, Senhor Jesus, né? Ó Senhor Jesus, nós devemos caminhar, avançar, aguardando a volta do Senhor. Então, e o Senhor tem mostrado para nós também que a questão de nós aguardarmos a volta do Senhor, de sermos arrebatados, o Senhor tem dado a palavra profética para nós, mostrado que para nós sermos vencedores, o que nós precisamos fazer é estar atento, é sair do nosso estado de mornidão, não é? Do nosso estado de apatia e reagirmos positivamente à palavra de Deus. É a mudança de estado, né? Não é o nosso estágio. Quer dizer, eu não preciso estar com a minha vasilha até a boca de azeite, transbordando de azeite, mas eu tenho que ter azeite na minha vasilha. Então é a mudança de estado, da minha atitude para com o Senhor, para com Deus. Percebe? É a nossa atitude para com Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, não é que nós vamos ser perfeitos, não é? Não vamos errar, não vamos estar cheios do Senhor, não, mas a nossa atitude para com o Senhor. Isso nós podemos ver esse exemplo quando o Senhor Jesus foi crucificado com aqueles dois ladrões. Um foi salvo, irmãos, o outro não. O que salvou aquele? A atitude que ele teve. Não foi nada, nenhum ato que ele fez, foi a atitude que ele teve ali na cruz. Todos blasfemando contra Jesus, inclusive, né? Aí ele fala para o seu companheiro: ó, nós recebemos a condenação com justiça pelos atos que nós praticamos, mas esse aqui não, ele não praticou nenhuma justiça. Então não fale mal do Senhor Jesus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha só, irmãos, mudou o estado dele, não é? Mudou, irmãos. Ele reconheceu que aquele Jesus não tinha cometido nenhuma transgressão, estava sendo crucificado injustamente. E teve uma coisa: não fale. A atitude que ele teve foi falar para o seu companheiro: fala mal dele não, ele não merece isso. Nós merecemos pelos nossos atos, ele não. Quer dizer, ele repreendeu o amigo dele, né? Aquilo foi a salvação dele, irmão. Foi a salvação dele. Que maravilha, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Bom, irmãos, ó Senhor Jesus, eu queria dizer para o irmão o seguinte, né, que então, diante de todas essas coisas, nós vivendo nessa época, claro, nós temos as nossas responsabilidades, os nossos afazeres, nós devemos cumprir todas essas coisas, mas nós não podemos esquecer do Senhor e da igreja, irmãos, não é? Fala aqui, nos diz o seguinte: embora tenhamos de cumprir as nossas responsabilidades, não é? No mundo, nós não devemos ficar ocupados demais com isso. Meninas universitárias, viram? Tem que estudar, mas não fique ocupado demais, não. Tenha um tempinho para Deus. Marcelo, não precisa ficar todo dia inteiro lá em cima do telhado cuidando da casa, não. Arrumando a casa. Desce do telhado, vem para a reunião, né? Então é isso.
eu vejo o seguinte, irmãos, é exatamente isso que o Senhor quer, e essa palavra me remete à palavra que o Senhor nos fala no Evangelho de Mateus, para nós não andarmos ansiosos de coisa alguma com as coisas dessa terra, porque fala, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Veja bem, essa é uma palavra que o Senhor Jesus falou. Então veja bem, ele fala para cada um de nós, né? Claro, então nós precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos cuidar da casa, não sei o que, não sei o que, mas só que nós, se chegar um momento que aquilo está me impedindo de buscar as coisas de Deus, não vamos estar demasiadamente ocupados com essas coisas. Vamos priorizar um tempo primeiro para o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor vai cuidar, Ele que cuida de nós, porque nós não temos capacidade alguma de acrescentar um minuto sequer ao curso da nossa vida, irmãos, não é verdade? Não está na nossa capacidade. Então eu vou dar só um exemplo para os irmãos. Se os irmãos forem lá em casa hoje, agora, olhar na piscina, vocês vão falar, aqui não mora ninguém nessa casa, a piscina está suja, ainda mais com essa poeira, irmãos. É limpar e eu deixei de limpar semana passada, não limpei. Sabe quem está me cobrando? A Juju, desde ontem. Vovô, essa piscina está suja, você não vai limpar? Eu falo, vou, Juju, mas hoje também não deu para limpar, entendeu? De manhã vim aqui, depois tive que fazer umas coisas no consultório, depois, né? E vou ter que limpar amanhã. Então, acho que, primeiramente eu vou deixar, ainda que eu sofra um pouquinho de dano, né? Se alguém for lá em casa, vai pensar, esses caras são lambão mesmo, hein? No mundo, tudo bem, que fale assim, mas eu precisava primeiro, né, reler a mensagem da semana 2, não é? Para poder estar aqui falando com os irmãos. Então eu deixei para amanhã se der, amanhã eu faço, não é? E é isso mesmo, irmão. Quando nós começamos a ter experiência com Deus nesse sentido, puxa vida, nós vamos vendo que as coisas vão se encaixando na nossa vida, e o Senhor Ele vai nos suprindo dentro da medida que nós temos necessidade. Todas as coisas, materialmente falando, é isso que eu falo, materialmente falando, irmão, o Senhor vai cuidando, né? Ó Senhor Jesus, vê José, né? O José é uma luta lá no trabalho, né? Porque ele não quer ficar sem ver as reuniões, muitas vezes o horário lá, e ele vai lá e fala com o chefe, ele ora, muda o meu horário, porque senão eu não vou ter jeito de participar das reuniões da igreja. Então é isso, irmãos, é isso aí, porque nós queremos ser vencedores. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmão. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E em Oséias, né? Oséias, lá um profeta do Velho Testamento, né? Um livro, Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Aleluia! Então, como a alva, a aurora, o dia raiar, a vinda do Senhor é certa, né? E Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Senhor Jesus. Então o Senhor é aquele que vai vir. A vinda do Senhor é certa, como cada dia, o amanhecer de cada dia, não é? Senhor Jesus. Eu vou ler esse trechinho aqui para os irmãos, que é maravilhoso, irmãos. Olha lá. Os sofrimentos que enfrentamos quando pregamos o Evangelho, e a vida da igreja nós estamos para pregar o Evangelho, os sofrimentos que enfrentamos quando pregamos o Evangelho e cuidamos das pessoas, fazem parte dessa palavra da perseverança que Jesus teve ao passar por seus sofrimentos. O Senhor falou para nós, sede perseverantes, né?
Ó Senhor Jesus, trabalhando com essa mesma perseverança, seremos guardados da grande tribulação, Paulo. O Senhor prometeu à igreja em Filadélfia: venho sem demora, venho sem demora. Ele vem sem demora porque a aurora ocorre nessa igreja. Veja só, o despontar do dia é na igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia está presente hoje, na presente era. A igreja em Filadélfia está sendo restaurada na terra toda, no mundo todo. Senhor Jesus, então a volta do Senhor não se dará sem a igreja em Filadélfia, se não tiver a igreja em Filadélfia. Percebe? A aurora é para a igreja em Filadélfia. Irmãos, a aurora é para a igreja em Filadélfia. Puxa vida, isso é maravilhoso, não é? Senhor Jesus, Filadélfia é a igreja dos vencedores, que o Senhor vem buscar em sua vinda secreta. Olha lá, sua vinda secreta no momento da aurora, do dia raiar. Oh Senhor Jesus, aleluia, irmãos, louvado seja o Senhor. Eu acho que eu liberei o meu encargo para os irmãos, era isso mesmo, né? Nós devemos perceber que nós somos a igreja de Filadélfia. O Senhor está restaurando essa igreja em toda a terra. O Senhor tem mostrado para nós os sinais dos tempos e da era. O Senhor tem nos dado o seu Espírito 7 vezes intensificado. Esse Espírito, quando fala 7 vezes intensificado, é o Espírito que está atuando na sua maior força, vamos dizer assim, né? Na sua potência máxima, para restaurar essa igreja, não é? Salvando as pessoas, transformando as pessoas, né? Santificando as pessoas, até nós chegarmos a ser glorificados na volta do Senhor. E isso o Senhor tem dado para a igreja. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos.